Bom dia a todos e todas, queridos irmãos e irmãs. Feliz Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, atrasado, né? Que foi sexta-feira. Estamos começando mais um encontro, nosso 14º encontro. Finalmente estamos chegando ao final do Antigo Testamento. Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. Estamos indo aí para 2 meses, né, de confinamento. Nossa oração é que Deus proteja cada um de vocês, suas famílias, seus negócios, né, para que todos fiquem bem. Que oportunidade que nós estamos tendo de praticar a generosidade, né, de redescobrir, de encontrar caminhos alternativos para o sistema econômico no qual fomos formados, estruturados, né? Então, que tempo, né, que nós estamos tendo para discutir a generosidade. A generosidade como uma teologia, como uma proposta, né? Lá na primeira aula, para quem está seguindo as lições, os encontros, lá na primeira aula eu expliquei sucintamente o nome desse curso, né? Então, se alguém estiver se perguntando por que teologia da generosidade, né? Lá na primeira aula eu faço uma breve explicação sobre isso, usando o termo generosidade como um termo amplo para designar a proposta cristã para as relações sociais, para as relações econômicas, né? E é claro que essa proposta exclui outras, exclui essas da acumulação, exclui a do individualismo, do privatismo, né? Da avareza, que recebe também uma roupagem teológica, né? A roupagem teológica é impropriamente chamada teologia da prosperidade, que não é uma teologia, né? É uma ideologia, acaba legitimando, né? Dando legitimação teológica, religiosa para essa proposta, que não é a proposta de Jesus Cristo, né? O que nós temos feito, você pode se perguntar, puxa vida, 14º encontro e ainda parece que não construímos algo, né? A abordagem que eu Chegou em estou Malaquias. fazendo, chegamos em Malaquias, como disse É ele. pra dar ou não é pra dar o dízimo, Exato, caramba? as pessoas estão com perguntas objetivas e eu estou fazendo essa longa caminhada, né? Essa abordagem que eu estou fazendo, não é a única, mas é a que eu propus, a que eu escolhi. Ela se chama teologia bíblica, né? Ela lida diretamente com os textos nos seus contextos históricos, ou seja, ela respeita a evolução temporal, ela respeita as circunstâncias do texto, né? Diferentemente de uma teologia, de uma abordagem sistemática, por exemplo, que apenas lida com um tema indistintamente, independentemente do contexto em que ele se deu, né? Então eu espero que vocês estejam entendendo e que todos sejamos capazes de aproveitar, né, as vantagens dessa metodologia que eu estou usando. Nós estamos na fanpage da Escola Bíblica Digital, né? Você pode seguir esta página, todos os nossos vídeos estão lá, né? Tem muitos vídeos lá, muitos cursos, todos os vídeos desse nosso curso estão lá, né? As pessoas vivem perguntando, é gratuito? Sim, é gratuito, graças a Deus, né? E também o material didático, para quem quiser acompanhar as minhas exposições aqui, estão num site chamado www.ebdonline.com.br, né? Lá você clica em cursos bíblicos e você vai encontrar
todos as anotações, os apontamentos que eu faço para esta exposição. Eu estou trabalhando duro nisso, está aqui minha esposa que é testemunha, estou trabalhando duro para trazer resultados de pesquisa consistentes, né? Claro que você pode questionar, debater, discordar, né? Mas eu estou trazendo um material bem sustentado, né? Bem já analisado, né? Mas, como toda teologia, essa também, né? A teologia pode ser discutida, pode ser melhorada, né? Pode ser resgatada, né? Às vezes nós estragamos a teologia, né? Mas ela pode ser também resgatada. Bom, feita essa introdução, tudo bem? É importante dizer que a gente está aqui para responder perguntas. Ah, sim. Comentários, pode deixar aqui, no momento oportuno eu vou ler. Tá, para quem é novo na página, não se esqueça que você pode interagir, pode fazer perguntas, comentários e tirar dúvidas. A minha esposa está aqui ao meu lado, ela não aparece, né? Mas ela está aqui ao meu lado para interagir, para responder e apresentar as perguntas daqui a pouco, quando eu dar uma parada para respirar. Aí ela aproveita e responde algumas questões. Brincadeira. Bom, vamos lá então. 14º encontro, eu estou trabalhando com vocês nesses últimos encontros o período pós-exílico. Significa após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Eu tenho dito que esse período se divide, ele abrange, né, antes de falar de como divide, ele abrange 140 anos, que vai mais ou menos do ano 540 até o ano 400. O ano 540 é contado a partir da autorização legal que o imperador persa, chamado Ciro, concede aos judeus que quiserem voltar para Jerusalém, voltar para a Judéia e reconstruir o templo e viver de acordo com a sua própria lei. Trata-se de uma estratégia, né? Então, a partir do ano 540, eu estou arredondando, obviamente, 539, 538, eu estou arredondando para 540 para facilitar as contas. A partir daí, nós temos 3 períodos que vão até 400. Porém, no ano 400, eu não tenho nenhum marco histórico para dizer vai até aqui. Esse ano 400 é apenas uma convenção, né? Depois nós vamos discutir melhor essa questão, vamos desfazer alguns tabus aqui. Mas eu vou respeitar inicialmente este período, por quê? Porque este é o período que eu consigo abranger dentro da Bíblia, né? Depois dessa minha abordagem do período pós-exílico, eu vou entrar com vocês num período interbíblico ou intertestamental, mas mais para frente eu explico isso. Por enquanto, basta entender que nós estamos tratando de um período de 140 anos dividido em 3 períodos, né? Esses períodos são o seguinte: o primeiro se refere a Zorobabel, que é um príncipe da casa de Davi, Josué, que é um sacerdote, e 2 profetas, Ageu e Zacarias. Este primeiro período dura em torno de 20 e poucos anos, né? Que é mais ou menos o período que eles levaram para construir o templo, construir e não construir, enrolaram, até que no ano 516 eles inauguram o templo e termina esse período em Esdras capítulo 6. Então, Esdras capítulo 1 ao 6, mais os livros de Ageu e Zacarias, encerram esse primeiro período, ponto, nós terminamos ele na aula passada, na 13ª aula. O segundo período é um período de cerca de 60 anos, eu também estou arredondando as contas, né? Cerca de 60 anos,
que vai desde a inauguração do templo, ou seja, onde terminou o primeiro período, até o homem Esdras, que é o capítulo 7 de Esdras, que começa assim: passadas estas coisas, o sacerdote Esdras, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras. Então, o homem Esdras entra na história, tá? Então, esse período que vai da inauguração do templo até a entrada de Esdras em cena é um período, é um gap, um salto de cerca de 60 anos. Nesse período, que seria o segundo, nós não temos nenhum relato histórico. A Bíblia pula, e eu vou pular junto com a Bíblia, porque eu sou crente, né? E faço tudo com base bíblica, né? Brincadeira. Não, não é brincadeira que eu sou crente, claro, mas eu estou brincando com a base bíblica, né? Com essa obsessão que os cristãos têm por base bíblica, brincadeira. Bom, esse período, então, de cerca de 60 anos que separa o final do capítulo 6 de Esdras e o início do capítulo 7 é um período omitido, não há relato histórico sobre ele. Então, nós vamos pular este período e vamos para o terceiro período, que é o assunto da nossa aula hoje. Qual que é esse terceiro período? É o período que começa no capítulo 7 de Esdras, vai até o final, 10 capítulos, né? Termina ali, e todo o livro de Neemias, tá? Então, a fonte bibliográfica, digamos assim, bíblica, né? Bíblia e bibliográfica, a fonte de onde nós vamos colher material para nossa pesquisa, são o livro de Esdras e o livro de Neemias. Livro de Esdras, bem entendido, do capítulo 7 ao 10, tá? Esse, então, é o terceiro período objeto do nosso estudo hoje. Quantos anos? Esse período, boa pergunta, esse período nós temos notícia dele em torno de 25 anos, tá? Então ele vai começar no ano 458, que é Esdras capítulo 7, versículo 1, tá? E depois vai continuar no capítulo 2 de Neemias, quando fala assim, no 20º ano do rei Artaxerxes, tá? Então o Esdras capítulo 7 vai falar... onde é que ele fala aqui? Depois eu vejo, em algum lugar ele vai falar da data. Versículo 8. 7º ano deste rei. Então, 7º ano deste rei. E o Neemias no 20º ano deste rei. Portanto, 13 anos depois, tá? Então, Esdras vem primeiro, Neemias depois. Mas deixa eu só terminar a questão dos períodos. O segundo período, que eu falei que não tem relato histórico, eu vou encaixar por minha conta e risco, isso é matéria da próxima aula, o livro de Malaquias. Então a aula de hoje é muito importante para a gente fechar o período histórico, o período interbíblico, aliás, o período pós-exílico, tá? O período pós-exílico, e também, segundo motivo importante, para dar um contexto histórico ao livro de Malaquias. Não ficar bem, a gente passar bem... Não é nada disso. Não ficar bem a gente estudar Malaquias como uma carta do céu boiando no ar, né? A gente vai colocar Malaquias neste contexto histórico que eu vou apresentar para vocês hoje. Só para terminar de responder a pergunta que a Irene fez, quanto tempo abrange? Cerca de 25 anos, então, que começa, eu comecei esse pensamento e acho que não concluí. Começa no capítulo 7 de Esdras, tá? E vai até o ano 433. Então, de 458 a 433, nós temos registro bíblico. Só que o registro bíblico termina em aberto, ele termina numa espécie de reticências. Está lá no capítulo 13 de Neemias, quando ele fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, quando ele fala que ele foi embora,
Mas passado isso, tal, no ano 32, capítulo 13, versículo 6, fala assim, no ano 32. Ora, se ele veio no ano 20, no ano 32 ele foi embora, 12 anos depois ele foi embora. Então, como a gente calcula o ano 444, né? No ano 433 ele foi embora. Só que ele fala assim, depois de um certo tempo eu voltei. E a gente não sabe nem quanto tempo ele ficou lá, nem quanto tempo ele atuou de volta em Jerusalém. Então esse tempo fica em aberto, fica assim em aberto, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele, tem aí algumas especulações, mas a gente não sabe. Como nós escolhemos o ano 400 para ser arbitrariamente, convencionalmente, o ano final, então esse período vai aí durar mais uns 60 anos no total, tá? Os 25 que estão dentro da Bíblia, mais os 35, né? 45 e tal, que vão ficar fora, né? Tá. 35 anos que vão ficar fora, ok? Uma pergunta, só para eu estou anotando, tá, sim. Nesse primeiro período de Zorobabel, sacerdote Josué e quais profetas? Ageu e Zacarias, que nós já estudamos. Tá. Então vamos lá, gente. Hoje então nós vamos estudar o terceiro período, que é o período de Esdras e Neemias. Esse período, como eu acabei de falar, ele dura cerca de 60 anos, né? Que vai do ano 458 até o ano 400, porém nós temos cobertura bíblica, a texto bíblico apenas até essa viagem de Neemias. Então vamos falar aqui dos homens, né? Dois homens, Esdras e Neemias. O que você sabe sobre Esdras? E o que você sabe, o que vocês sabem sobre Neemias? Sobre Neemias é mais fácil, porque a gente ouve muitas histórias, pregações e tal, relacionando Neemias com a construção dos muros. Mas e sobre Esdras? Então, o livro de Esdras aqui para nós, ele não fornece muito material. Por quê? Se você voltar lá no capítulo 7 de Esdras, ele leva até o capítulo 7 e 8, ele conta a história da viagem dele para Jerusalém. Nos capítulos 9 e 10, ele conta o choque que ele teve com o estado moral do povo de Israel. E termina com uma terrível oração de arrependimento e com um acordo com os homens, né, com as famílias de Israel, de Judá, de seguir a lei do Senhor. Então o livro de Esdras, para o que nos interessa aqui hoje, ele tem pouco material. O Esdras é um sacerdote, isso está escrito lá no capítulo 7, ele é um sacerdote, mas não vai atuar como sacerdote, tá? Ele é escriba e perito na lei de Moisés, está escrito lá no capítulo 7, versículo 6 de Esdras. Ele era escriba, versado na lei de Moisés e na lei do Senhor seu Deus, dada pelo Senhor Deus a Moisés. E ele era um homem, então, fiel, um homem de confiança. Ele é incumbido pelo rei Artaxerxes de voltar para Jerusalém e ensinar para o povo que estava em Jerusalém, na Judéia, a lei do Senhor seu Deus. Então essa é a tarefa. Então, para todos os efeitos práticos aqui, o que nós precisamos saber é, Esdras é um sacerdote, ele é perito na lei de Deus, ele é perito na lei de Moisés, seria hoje um jurista de elevado saber, né, de profundo saber, né, como os ministros do STF, que tem que ter ilibada reputação e profundo saber jurídico, né? Ele tinha isso, e ele é incumbido pelo rei Artaxerxes de voltar para Jerusalém, e ele volta. Então, é basicamente essa a história de Esdras. 12 anos depois, 12 ou 13 anos depois, né? Porque Esdras está no ano 7º de Artaxerxes,
E Neemias, lá no capítulo 2, fala que ele está no 20º ano de Artaxerxes, portanto, 12 ou 13 anos depois, ocorre aquela história de Neemias. O que nós sabemos sobre Neemias? Ele era um ministro do mesmo rei Artaxerxes e ele pede ao rei, vocês conhecem a história, está lá no capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, pede ao rei autorização para voltar para Jerusalém, para a Judéia e organizar a vida política, a vida administrativa da cidade. E o rei concede. Então, toda a história de Neemias é importante aqui para nós, porque ele vai nos mostrar a reorganização da cidade de Jerusalém, portanto, da província de Judá, como povo organizado, como um etno, né? Como um povo organizado. E o Neemias vai fazer um papel de governador, né? Não é bem um governador, mas ele é tratado no seu livro como um governador. Resumindo, Esdras e Neemias, tá? O Esdras é um sacerdote perito na lei de Deus e a missão dele é impor a lei, impor e ensinar a lei. Ele chega em Jerusalém, percebe que a situação moral do povo está em decadência lamentável e ele consegue, digamos, uma boa vontade do povo em atender à tarefa dele. 12 anos depois, né, 12 ou 13 anos depois, pode colocar 12/13, né? 12 ou 13 anos depois, o rei concede autorização a Neemias para voltar e reconstruir o muro, organizar a cidade e tal. Se a gente puder resumir esses 3 homens, a gente diria o seguinte: Zorobabel é responsável pela reconstrução do templo, Esdras é responsável por ensinar a lei, a parte espiritual do povo, e o Neemias é responsável pela reconstrução da muralha. E quando eu digo muralha, eu não estou pensando apenas numa paredinha. A muralha significa dar identidade, autonomia, estabilidade, organização, estrutura a um povo, tá? Uma cidade sem muros no Antigo Testamento é uma cidade sem dono, é uma cidade sem autodefesa, sem proteção, portanto, uma cidade subordinada, uma cidade que não existe. Então, a muralha tem uma grande importância aqui. Então, enquanto o Neemias é um sacerdote... não, ao contrário. Esdras é um sacerdote. O Neemias é um tipo de governador. Ele vem para governar. Ele é um ministro, então ele já está envolvido com política no reino do Artaxerxes, na Pérsia, tá? Mas ele vem para administrar. Administrar. Então, mas aí que tá. Eu não quero relacionar muralhas apenas com arquitetura, como se ele fosse um construtor, né? A muralha tem um significado político, né? Então, ao construir a muralha, ele deu a Jerusalém um novo status político. Tudo isso é importante para nós estudarmos depois Malaquias. Lembra que eu falei que nós estamos estudando Esdras e Neemias? Primeiro, porque ele trata do dízimo, né? Segundo, porque ele nos dá o contexto histórico que falta em Malaquias. Malaquias é um livro profético e é um livro que omite referências históricas. Como ele é deste período, então nós vamos tomar emprestado o contexto de Esdras e Neemias e usá-lo para situar Malaquias, ok? Bom, um breve resumo, antes de entrar na exposição daqueles nossos critérios, um breve resumo sobre como se pensa que Esdras e Neemias atuaram juntos. Eles atuaram juntos por cerca de 12 anos, né? Porque você tem o Esdras atuando sozinho por cerca de 12 anos
e depois o Neemias por mais 12 anos, que vai fechar aí 24, 25 anos, que é o período que eu falei, tá? O que eles fizeram então aqui nesse período? Eles fazem uma reforma religiosa, então aqui está uma reforma religiosa, e por isso vai tocar o tema que é do nosso interesse. Eles fazem toda a organização política do povo. Vocês vão ver a grande luta de Neemias reconstruindo o muro com poucos recursos, com pouca mão de obra, né? Deslocando mão de obra do povo da agricultura para construir o muro, sofrendo adversidades internamente e de inimigos externos que não queriam a organização de Jerusalém. A partir do capítulo 8 de Neemias, você vê o Esdras, tá? Esdras está lendo a lei de Deus diante do povo. Começa aqui o ensino da lei de Deus para o povo, tá? Segue-se uma belíssima oração de arrependimento, tá? E entra no capítulo 10 como uma aliança. Aliança do povo para guardar a lei. Então nós estamos vendo aqui o seguinte, Esdras e Neemias atuando em conjunto para posteriormente à tarefa de Zorobabel dar estrutura de nação ao povo judeu, ok? O Webster comentou que Neemias era um tipo de regente, né? Exato, exato. Porque há dúvida, quando eu falei que ele é uma espécie de governador, há dúvida se Jerusalém aqui é uma província, aliás, se Judeia, né, ao redor de Jerusalém é uma província ou não, né? Okay. Provavelmente não, provavelmente não. Embora o Neemias se refira, seja referido como governador e ele mencione governadores. Né? Então fica aqui uma certa dúvida sobre o status de Neemias. Eu concordo com o Webster, a gente pode pensar no Neemias como um delegado do rei, alguém que recebeu uma autorização legal do rei para uma determinada tarefa. Tanto que ele volta para prestar contas para o rei. E provavelmente consegue uma nova autorização, retorna para Jerusalém. Mas ele não tem o status de um governador, como a gente conhece dos persas. É que na época era o Império Persa, né? A gente tem Império dificuldade Persa. em pensar em impérios, né? Agora não Isso. existe isso. Então, ainda a Pérsia dominava sobre... A Pérsia dominava. Porém, se a gente ler, eu não quero mexer aqui com Esther, mas se a gente ler o livro de Esther, que é deste período aqui, né? Tá. A gente vai ver que o Império Persa é organizado em satrapias, sátrapas. Isso aparece em Daniel e aparece em Esther, porque Daniel pega um período dos persas, né? Satrapias, né? E as satrapias em unidades menores e tal, até chegar à província, que provavelmente nesta época estava sediada em Samaria. Então Jerusalém era de somenos. Por isso que os samaritanos aqui resistem a Neemias, porque eles têm medo de perder o domínio dessa região. Né? Tá. Então são dados importantes, eu agradeço a pergunta e a participação, porque todos esses elementos fazem parte de um contexto que nós estamos construindo para chegarmos ao Novo Testamento. Né? Então, por exemplo, Esdras é um escriba. Né? Ao ser descrito como escriba, nós já podemos projetar lá para o Novo Testamento. Começou aqui. Quando fala que eles leram a lei de Deus perante o povo, já podemos projetar aqui a sinagoga. Né? É o início da tradição do ensino da lei ao povo, ok? Bom, com isso, então, eu dou por encerrada a parte explicativa do terceiro período, tá?
e do que eles fizeram. O que eles fizeram? Fizeram uma grande obra de reestruturação do povo, porque até então, de acordo com a nossa colocação aqui, eles têm apenas o templo, né? Aquele período de 60 anos que eu falei que é intervalo, eles estão lá. Aqui o templo já está construído, então. Sim, no primeiro período. O templo foi Está construído, foi inaugurado, está lá. Bem ou mal, está funcionando, né? Povo pobre, pagando imposto, etc, etc. Aí o rei Artaxerxes manda o Esdras. Mas o Esdras, isso aqui é interessante, né? O Esdras não é construtor, não é político, né? Ele vai lidar com a parte moral, espiritual e jurídica do povo, né? E vem o Neemias para fechar esta tarefa de organização. Então, com esses 3 homens, Zorobabel, lá no início, Esdras e Neemias, que atuam juntos, nós temos de novo concluída a tarefa de reorganização do povo judeu. Então, nós podemos dizer que o período pós-exílico levou aí esses 100 e tantos anos, né? Mais ou menos 100 anos, para reconstituir o povo judeu. E a tarefa deles foi reorganização global do povo. Eu estava dizendo, no capítulo 10, eles fazem uma aliança, né? Aí eu vou mostrar para vocês agora onde está citado o dízimo. Tá? Então está em Neemias capítulo 10, versículo 37 e 38. Se alguém tiver com o esboço na mão, eu cometi um errinho lá, eu coloquei 38, 39. Então, se alguém tiver com o esboço, por favor, corrija. Não é 38, 39, é 37, 38. Tá? Eu errei ali os números. No versículo 37, eles estão prometendo. O que eles prometem? Prometem trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos. No versículo 38, o sacerdote, filho de Arão, vai vigiar a entrega dos dízimos, e os levitas vão trazer os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus. Então, achei aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes a palavra dízimo, tá? Percebam como a linguagem é a mesma de Malaquias. A linguagem, se você ler o capítulo 10, versículo 37, 38, 39, você vai ver que a linguagem é a mesma de Malaquias, tá? Depois pula lá para o capítulo 12, versículo 44. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 12, 44. Fala que Neemias instituiu homens, tesoureiros, homens sobre os depósitos, para administrarem a distribuição, o recebimento e a distribuição dos dízimos. Ok? Depois, no capítulo 13, versículos 5 e 12, Neemias está denunciando que o sacerdote da época, um tal de Eliasibe, tinha contaminado o templo, levando para dentro dele uma pessoa impura e fez um quarto para ele, anexo, fez um puxadinho para ele no templo, anexo às câmaras onde se guardavam os dízimos. E depois, no versículo 12, fala, então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos depósitos. Com isso, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13 de Neemias, eu construí o contexto sobre o qual nós vamos interpretar Malaquias. Pode discordar de mim, só lembra que tem que usar a base bíblica. Não pode usar ideologia nem doutrina da sua igreja, né? Tem que usar base bíblica porque nós somos evangélicos, protestantes, né? E nós temos que usar base bíblica, né? Os católicos podem sim recorrer
a outros documentos, porque a sua fé, a sua profissão de fé permite, né? Agora, para os protestantes, evangélicos, não católicos, que usam apenas as escrituras, então, meu irmão, você vai ter que fazer como Lutero falou, né? Convença-me pelas escrituras, ok? Quais capítulos mesmo você citou de Neemias, onde você vai basear, vai 10. basear a análise desses das três questões aqui, dos três aspectos do dízimo? Não, vou entrar aqui agora. Eu só mostrei onde estão as palavras dízimo em Neemias. Estão no capítulo 10, versículo 37, 39, então, mas 37, 38. Que você está olhando hoje. De Neemias, sim, Neemias. Não, eu vou usar esse material como contexto para Malaquias. Entendeu? Também, tá. Vou tomar emprestado, porque Malaquias não conta história, Malaquias é profeta. Okay. Mas como o profeta não profetiza no ar, ele profetiza num tempo, num momento, né? Eu vou usar esse contexto aqui. Você anotou as referências, não, então? Neemias 10, 37, 38, tem 5 vezes a palavra dízimo. No capítulo 12, versículo 44, capítulo 12, versículo 44, okay. E no capítulo 13, versículos 5 e 12. Então, ó, na minha Bíblia aparece 5, 6, 7, 8 vezes a palavra dízimo. No original, me parece que são 6 substantivos, são 6 substantivos e 2 verbos. Mas como a nossa Bíblia em português evita usar dízimo como verbo, né? Dizimou, né? Dizimaste, dizimei, né? Até para evitar uma cacofonia, né? uma dubiedade, né? Então a gente também tem aqui apenas 8 substantivos. Mas percebam que é um material rico para o dízimo, né? E isso consta lá naquela minha tabelinha colorida lá da primeira aula, né? Em reformas. Eu relacionei Neemias lá em reformas. Agora, então, vamos analisar os 3 pontos, tá? Certo. Vamos analisar os 3 pontos a partir de Esdras e Neemias. Tudo bem? Posso? Tudo bem. Uhum. Tá. Certo. Então, vamos lá. Com respeito ao templo, eu queria destacar o seguinte. Primeiro, o Esdras é um sacerdote. Isso está lá no capítulo 7 e 8 de Esdras. Ele é um sacerdote. Ele traz consigo um grupo de levitas, cantores, porteiros e servidores do templo. Eu peguei desta leitura, desta narrativa, a seguinte informação. Por que Esdras teve preocupação em trazer funcionários para o templo? Né? Pode ser, essa é uma hipótese, essa você pode me contestar. É uma dedução minha, né? Mas é uma dedução razoável. Você pode, eu proponho o seguinte, que Esdras percebeu que o templo estava funcionando precariamente, né? No capítulo 8 de Esdras, versículo 15, fala que ele tirou o povo da cidade, organizou lá a caravana, né? Antes de sair, ele reuniu o povo todo ali para orar, para contar, para fazer um censo, para organizar a jornada, a longa jornada que eles iriam fazer. E olha só que interessante, no capítulo 8 de Esdras, versículo 15, fala que ele passou revista no povo e nos sacerdotes e não achou muitos filhos de Levi. Então ele mandou buscar, né? Isso aqui mostra talvez um povo de Levi e de sacerdote assim meio relaxado, né? E ele mandou buscar e vieram com ele homens entendidos e tal, não sei se ele fala aqui o número e tal, fala, né? Deixa eu ver, trazendo seus irmãos, trouxeram, pois, segundo a boa obra, e as Abias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e ao todo 220. Então ele conseguiu, ele fez uma segunda chamada, ele conseguiu
uma tropa de 220 para o ministério do templo. Beleza, né? Mas eu leio aqui um certo abandono do templo, tanto por parte do povo que estava em Jerusalém, como por parte do povo que estava no império, né? E eles fazem, então, esse reforço do povo. Quando ele chega lá, o povo diz para ele que os cabeças, os sacerdotes e tal, estão em grande pecado. Capítulo 9 fala assim: os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, eles casaram com povos estrangeiros, eles estão misturando a lei de Deus com outro povo e tal e tal. E Esdras, quando viu isso, rasgou a sua roupa, arrancou os cabelos da cabeça e da barba e ficou em estado de choque. E o povo ficou tão horrorizado com esse pranto de Esdras, que eles vieram também e ficaram em jejum, atônitos, sem saber o que fazer. Até que no capítulo 10, quando chega a hora do sacrifício da tarde, e isso nos dá a informação de que Esdras estava no templo, o povo fala: Esdras, por favor, se levante e nos diga o que nós temos que fazer e nós faremos. Então, tudo isso aqui nos dá uma ideia de como o templo estava. Na época de Neemias, agora sim eu vou lá para os capítulos 10, então alguns anos depois, 12, 13, 14, 15 anos depois, enquanto eles estão atuando juntos, o povo faz um voto, isso está no capítulo 10, versículo 32, isso aqui é importante. O povo faz um pacto de manter a logística do templo. Então, olha só que interessante. Depois da reforma de Neemias, o povo faz um pacto. Isso está escrito no capítulo 10. Né? Eles aderiram ao pacto e tal, tem ali os nomes deles e tal, tal, tal. No versículo 32 fala assim: nós pusemos preceitos e impomos a nós, a cada ano, 1/3 de ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Então, além dos dízimos, surge aqui um imposto do templo. Anotem isso, porque isso vai se tornar um problema. Quem tem um problema tem dois, né? Tem o problema e o problema, né? Esse imposto vai se tornar um problema no Novo Testamento. Leia Mateus capítulo 17, final do capítulo, você vai ver Jesus sendo cobrado desta moeda aqui, desse imposto, tá? Isso vai se tornar no futuro um imposto do templo, mais uma forma que o templo tem de aumentar a carga tributária do povo de Israel. Mas aqui aqui é um sinal de boa vontade. E eles votam também uma oferta de fornecer lenha para os sacrifícios. Olha que povo bom, né? Versículo 34. Nós, os sacerdotes, levitas e o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo nossas famílias, a tempo determinado, de ano a ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que nós traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias, tal. Versículo 37. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho, o azeite, traríamos ao sacerdote as câmaras da casa do nosso Deus. Malaquias vai falar, tragam todos os dízimos à casa do tesouro e fazei que haja mantimento na minha casa. Aqui está dizendo, traríamos todos os nossos dízimos às câmaras da casa do nosso Deus.
os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos de todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estará com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas de cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram e os porteiros e os cantores. Assim, não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então, eles fazem aqui um pacto, né? Toda aquela logística de estabelecer o pleno funcionamento do templo de acordo com a lei de Moisés. Portanto, de acordo com Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Sim. Rigorosamente. Então, irmãos, pela primeira vez, nós temos o povo de Israel debruçado sobre a lei por meio de Esdras, lendo item por item e colocando tudo isso em ordem, sem um rei, né? Mas com o povo, com as tribos, com os chefes de famílias, todas as famílias, todos os setores da sociedade, compondo um acordo para cumprir a lei de Deus. No capítulo 12, o Neemias, prático como ele é, já paro, prático como ele vai à frente e estabelece homens fiéis para administrarem isso. E não deixa voltar atrás, né? Então ele pega essa boa vontade do povo e fala, então vem cá, fulano, vocês estão aqui, beleza, pessoal, concordou? Então tá aqui, ó, homens que vão administrar a entrada nos depósitos de todo o material recolhido e a distribuição desse material a quem de direito. Não mencionam os pobres. Porém, como o acordo se dá em cima da lei de Moisés, nós podemos deduzir que eles estão incluídos aqui, né? Mas não vamos falar disso agora, porque esse é apenas o primeiro tópico. O Mindu perguntou como era essa jogatina de lançar sortes. Não sei. O que nos importa aqui é o que eles jogam sorte mesmo, até no Novo Testamento a gente vê lançar sortes, né? Era um tipo de dado mesmo, né? Porque sorte, sim, aleatório, né? Davi sorteou os turnos e eles aqui estão sorteando a ordem de quem vai fornecer lenha, né? O importante aqui, Mindu, é a logística feita a partir do povo e não feita a partir da monarquia. Pela primeira vez você tem uma reforma, um concerto no qual todo o povo participa, ok? Com respeito ao sustento dos sacerdotes e dos levitas, eu já tratei, né? No capítulo 10, versículo 37, traremos o dízimo à câmara, tal, para entregar aos levitas. Versículo 38, os levitas vão entregar o dízimo do dízimo aos sacerdotes. Então, toda aquela rede de cuidados e de proteção está estabelecida. Então, com isso, nós matamos o primeiro item e o segundo item. A logística do templo e todo o sistema de amparo dos levitas. Tá? Deixa eu só destacar um ponto aqui no capítulo 13, porque no capítulo 13, versículo 6, o Neemias fala assim, eu não falei ainda do capítulo 13, tá?
No capítulo 13, versículo 6, fala assim: olha, por um breve tempo o sacerdote relaxou completamente, não estava distribuindo as coisas como deveria, etc. Virou uma bagunça. Mas quando isso aconteceu, versículo 6, eu não estava em Jerusalém. Porque no ano 32 de Artaxerxes, ou seja, 12 anos depois que ele veio, tá? No 12º ano de Neemias, 32 de Artaxerxes, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, que nós não sabemos quanto tempo é, voltei. E quando eu voltei, soube do mal, olha isso, gente, soube do mal que o sumo sacerdote fizera para beneficiar um tal de Tobias, que não era sequer judeu, trazendo ele para morar dentro do templo, dentro da pensão do templo, porque o templo tem uma pensão, tá? Essa pensão, esses quartinhos, essas câmaras, são destinadas a quem? São destinadas aos que atuam no templo, ok? Uhum. Isto muito me indignou, a tal ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias na rua. Igual mulher brava que pega o marido e tal, joga tudo na rua, né? Neemias jogou tudo na rua. Ordenei que se purificassem as câmaras e tornei para a trazer para ali os utensílios da casa do nosso Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também fiquei sabendo, olha só, que os quinhões, as partes dos levitas, não estavam sendo dadas. Olha o Malaquias 3:10 aí, né? Não estavam sendo dadas. De maneira que os levitas e os cantores e todo o pessoal do templo tinha fugido cada um para o seu campo. Então eu briguei com os responsáveis e disse: por que vocês desampararam a casa do nosso Deus? Lá no capítulo 10 fala: fazendo assim, nós não desampararíamos a casa do nosso Deus. E aqui ele usa a mesma frase: por que vocês não cumpriram o acordo? Por que vocês estão desamparando a casa do nosso Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos depósitos. E aí eu nomeei outros homens por tesoureiros dos depósitos, olha aí de novo os depósitos do tesouro, pus a Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e entre os levitas, Pedaías, parará, 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 e então eles cuidaram de distribuir as partes dos levitas. E o Neemias termina assim: lembra-te de mim, meu Deus, do bem que eu fiz à tua casa e do bem que eu fiz ao serviço da tua casa. Com isso eu terminei o item 2. Vamos agora para os pobres. Os pobres que estão perguntando. O Wagner William comentou: o NT fez a reforma tributária na religião que voltou a ser necessária nos nossos dias? O NT? O Novo Testamento? Novo Testamento. Ah, sim. E o Webster comentou: a dispensa da igreja está cheia, farta dispensar a congregação o pão. Eu acho que a nossa história aqui, a nossa longa caminhada de teologia bíblica em cima do tema, a gente está indo meio fundo, né? Nós vamos trazer tanto material à tona, especialmente agora que nós nos aproximamos do NT, né, do Novo Testamento, que essas respostas vão se tornar, essas perguntas vão se tornar autorrespondidas, né? O mais importante nessa aula nossa de hoje é fornecer, prestem atenção nisso, fornecer o contexto para Malaquias. Eu me recuso
e vocês também devem se recusar a pensar um texto de dentro de Malaquias, sem respeitar a integridade do livro. Segundo, sacar Malaquias da história e interpretá-lo no ar, como se ele fosse aplicável a qualquer tempo, né? O mais importante desta reforma de Esdras e Neemias, que a maioria dos cristãos não conhece, né? Eu deveria dar um curso de diversas aulas só sobre Esdras e Neemias, eu estou correndo aqui para dar conta do material, é mostrar para vocês em que chão e em que tempo Malaquias escreve. Então prestem muita atenção, especialmente no capítulo 10, 11, 12 e 13 de Neemias. Porque todo o vocabulário que nós vamos estudar extensamente em Malaquias está presente aqui, né? E vocês vão bater a mão na testa dizendo como eu não vi isso antes, tá? Então, esse é o ponto. Então, eu falei do templo, falei da assistência aos sacerdotes, mostrei como, olha só, bastou uma escorregadela do Neemias, uma ausência, que a gente não sabe quanto tempo durou, para que tudo relaxasse de novo, tá? Se uma breve ausência, pensa comigo, agora você calcula, como diz os mineiros, né? Agora você calcula, comparação, né? Comparação. Agora você calcula comigo. Se numa breve ausência de Neemias, os magistrados e o sumo sacerdote já relaxou no funcionamento do templo, o que você acha que aconteceu em 60 anos? Em 60 anos, que é o intervalo sem registro histórico que fica entre Zorobabel e Esdras. 60 anos de abandono, de funcionamento ritualístico e tal. É aí que nós vamos encaixar Malaquias, né? Sigam-me os bons. Né? A Ivete comentou orçamento participativo. Aqui sim, muito bem colocado, porque a gente retoma um pouco do espírito da lei de Moisés. É um acordo aqui. O Neemias é governador, mas ele diz claramente no capítulo 5, que eu vou estudar agora com vocês, falando dos pobres, agora eu vou voltar no capítulo 5, ele diz claramente que ele é governador, mas não age como governador. Que no meio do povo, ele pega junto na obra do muro, ele coloca os servos dele para trabalhar junto e ele dispensa toda a honraria do povo e abre mão de qualquer imposto para ser um com o povo. Então, o acordo que ele faz é, de fato, um orçamento participativo. O Wagner está dizendo que ele perguntou isso com base na citação que você fez de Jesus em Mateus. Ah, sim. Não. Nesta questão, nós temos uma piora, uma corrupção, aí sim. Por isso que eu vou fazer com vocês, nas próximas aulas, uma trajetória pelo interbíblico, né? Porque lá no período de Mateus, capítulo 17, quando Jesus está sendo cobrado deste ciclo aqui, das 2 dracmas, de dracma, Jesus contesta o imposto do templo. Mas ele fala, Pedro, vá lá, pesque lá e tal, dê para que não vamos criar confusão. Não vamos... Nosso objetivo é outro, não vamos criar confusão com isso. Mas lá, Wagner, no Novo Testamento, quando Jesus confronta a religião judaica, nós estamos
há quase 500 anos de Malaquias, e esta deterioração, esta corrupção alcançou grau extremo, né? E essa tua pergunta é importante, essa contextualização é importante pelo seguinte: as pessoas costumam colocar Jesus em face do dízimo como se pudessem cortar o tempo, né? E fazer Jesus dialogar com Malaquias. Ou fazer Jesus dialogar com os fariseus como se não houvesse um transcurso de tempo aí, né? Por isso que essa minha abordagem, ela é bíblica no sentido de respeitar a evolução dos acontecimentos da história sagrada, né? Então, é impossível que Jesus tenha feito qualquer acordo com o templo, qualquer acordo com os fariseus. Se fosse com Neemias ou com Malaquias, vá lá, né? Como se diz popularmente. Mas 400 anos depois, Jesus só tem uma palavra para o templo: esse templo vai cair, eu o destruirei. Eu o destruirei. Então a coisa chegou lá num grau máximo, né? E esse imposto que Jesus fala, ele o despreza, né? Algumas pessoas vão dizer, não, mas Jesus pagou o imposto do templo. Mas Jesus o despreza, ironicamente, dizendo o seguinte: não tira do teu trabalho não, Pedro. Não tira do nosso trabalho nem da nossa bolsa. Cata um peixe lá e dá para eles. É dinheiro que eles querem? Dê para eles. O Celso comentou assim: Jesus pagou o imposto do templo por ele e por Pedro, mandando pescar um peixe para tirar uma moeda. Contudo, Cristo fez uma importante ressalva a Pedro acerca desse tributo nos versículos anteriores a Mateus 17, 27. Não diz o... ele fala ali, eu não sei se... Deixa eu ver lá. O contexto... ele fala ali que os filhos não pagam, exatamente. Okay. Ele faz uma pergunta para Pedro. Faz uma ironiazinha, né? Pedro, que te parece? Você cobra os impostos dos filhos ou dos estranhos? Né? Nós temos que pagar imposto para Deus? Ou seja, resposta... Né? Certo, meu irmão. Você viu o que você aprontou, né? Você viu a resposta de Jesus aqui para o tributo, né, irmão? A Cida está perguntando, esse Tobias seria o mesmo que tem na Bíblia Católica? Não. Esse livro de Tobias, na Bíblia dela, vem logo após Neemias, kkk. Sim. Eu vou falar de Tobias. Porque Tobias fala do dízimo. Mas não é o do livro. Não é. Ele é um nome muito comum. Não na nossa Bíblia, mas tem aqui esse Tobias, mas ele é muito comum no período do pós-exílico e no período interbíblico, né? Tem diversos Tobias, né? O Tobias que você está se referindo, ele é uma história, ele é um livro que está aqui no período... que está junto com esses livros, mas ele mesmo, o personagem, é anterior, tá? Mas eu vou citar o Tobias, pode ficar tranquila que eu vou citar o Tobias, depois do Malaquias eu vou citar o Tobias. Vou citar o Tobias, vou citar Judite, vou citar Macabeus, vou citar o Eclesiástico. Né? O Moacir Marati disse, para os dizimólogos dos púlpitos Brasil afora, Malaquias 3 funciona como uma espécie de amuleto. Exato. Que proporcionaria leite e mel para a igreja. Exato. Ou empleja, como diz a Vera, né? Ou igreja, como diz o Eliseu. Exatamente. A partir do domingo que vem, nós vamos fazer uma boa abordagem, boa no sentido assim, ampla abordagem de Malaquias, porque eu tenho certeza que a maioria dos cristãos só conhece um versículo, né? E nós vamos comer o sanduíche inteiro. Deixe-me apenas pontuar. Só um último comentário aqui. Eu quero falar dos pobres, vocês não estão deixando eu falar dos pobres. Vamos lá. Último comentário nesse item, a Socorro Costa Rodrigues diz assim, ora, mas esse negócio de orçamento participativo é coisa de comunista. Pois é. Olha que coisa interessante. Nós estamos entrando num período
em que o governo político do povo de Israel vai caminhar para a ardente expectativa do reino de Deus. Tá? Então é bom que vocês estejam usando a palavra comunista e tal, porque aquela monarquia que nós estudamos caiu. O Zorobabel, ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, né? O Zorobabel é príncipe da casa de Judá. Ele pode até ter gerado uma certa expectativa de restauração do trono, mas ele some, ele acaba. Então, aquele papel do filho de Davi fica vago, fica tristemente vago. E na medida que correm os anos em direção ao Novo Testamento, o tempo aí que nós entramos, né? Entramos brevemente, na medida em que corre, essa ausência do filho de Davi vai se tornando uma angústia insuportável. E aí vem o Cristo falando de um reino, mas de um reino completamente diferente, né? Então nós vamos guardar esses termos para chegarmos lá. Eu queria mostrar para vocês no capítulo 5 de Neemias, uma breve referência, depois vocês leiam, né? A questão dos pobres. E aqui é importantíssima essa questão, e isso prova para mim que os pobres estão incluídos no acordo e na reforma de Neemias 10. Porque no capítulo 5, o povo chega para Neemias e suas mulheres, as mulheres são as primeiras a sentir o drama da falta de alimento, a escassez de suas famílias e de seus filhos. Então não é por acaso que o livro registra aqui as mulheres. Foi grande o clamor do povo e de suas mulheres. Os homens talvez estivessem muito ocupados com a obra do muro, os mutirões, a lavoura, né? Talvez estivessem em menor número, talvez estivessem enfraquecidos, de modo que suas mulheres, com seus filhos, tomam a frente e fazem aqui um grande protesto contra os homens que têm suas terras e dizem: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas. Sempre as mulheres, né? Que vão clamar por seus filhos e filhas. E que se nos dê trigo para comer, para que a gente não morra. Também houve os que diziam: nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. E houve ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar o tributo do rei sobre nossas terras e nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como esses judeus ricos aí, e seus filhos, nossos filhos, são tão bons como os deles. Eis que nós sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas estão sendo reduzidas à escravidão. E por escravidão aqui, leia-se concubinato e exploração sexual. Não está em nosso poder evitá-lo, pois nossos campos e nossas vinhas já são de outros. No versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor e suas palavras, muito me aborreci. Eu gosto de Neemias, porque ele é um homem temente a Deus. O livro dele está cheio de orações. É um homem de ação, é um homem piedoso, mas também é um homem que sente indignação, né? E indignação
proporcional aos eventos, né? Proporcional à afronta. Ele não é homem que vai sentar para refletir. Ele vai refletir sim, mas ele vai refletir movido por indignação. Porque ele fala, depois de ter considerado comigo, versículo 7, comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Percebam que o povo todo está submetido ao empobrecimento. Lembrem de Ageu, lembrem de Zacarias. O povo todo está sujeito ao empobrecimento. Esse texto nos lembra que todo o povo está sujeito a tributo. Eles fizeram um acordo de pagar tributo para o templo, de fornecer dízimos para os sacerdotes, para não desamparar a casa do nosso Deus. Muito bem. Mas eles estão sujeitos a imposto do império. E isso está obrigando... Acabei de ler aqui. Nós tomamos dinheiro emprestado até para pagar tributo. Ou seja, esse povo está tomando dinheiro emprestado para poder plantar. Está tomando dinheiro emprestado porque suas colheitas não dão o suficiente para eles se alimentarem e pagarem suas dívidas. Portanto, eles estão perdendo suas terras para seus credores. Chega um ponto que eles não podem mais pagar as dívidas, eles próprios estão se tornando escravos de seus irmãos judeus. Eles estão tendo que dar seus filhos como escravos para seus irmãos judeus. Com isso, eles têm menos mão de obra. Eles estão tendo que dar suas filhas como escravas. E por isso eles perdem o dinheiro do dote. Eles perdem tudo. De modo que não está lhes sobrando nada. E além disso, eles estão tendo que pegar dinheiro emprestado para pagar o tributo do rei. Quando Neemias percebe que a lei de Deus não está sendo observada, que não está havendo perdão, não está sendo observado o sabá, não está sendo observado o ano do jubileu, o ano sabático, ele tem um surto espiritual. Ele fala, eu muito me aborreci, eu considerei comigo mesmo, e eu parti para cima dos nobres e dos magistrados. Este povo empobrecido está produzindo já uma casta de judeus nobres. Coisa que nunca deveria ter havido se é que eles estão observando a lei de Moisés. Cadê a partida, né? E os magistrados que deveriam estar observando a lei que supostamente o Esdras já vinha ensinando, estão fracassando. Então, e o Neemias, claro, e o Neemias que está ocupadíssimo com a grande obra do muro e com a defesa do povo, agora vê que a sua obra de mutirão está causando pobreza, né? Então ele surta e ele diz, sois usurários, cada um contra o seu irmão, e eu convoquei um grande ajuntamento. E disse, nós estamos comprando judeus dos estrangeiros. E agora vocês mesmos vão comprar seus irmãos? Ele deu a entender que eles estavam comprando judeus escravos dos estrangeiros. Eles estavam comprando judeus e trazendo eles. E os judeus ricos, ao invés de libertar seus irmãos, estavam comprando eles como escravos. De modo que você tem escravo judeu. Ora, lá no Novo Testamento, que nós vislumbramos rapidamente, você vai ver escravos judeus e servos judeus.
Isso é prova de que a lei está sendo corrompida, né? E ele fala, não é certo isso que vocês fazem. Certamente vocês deveriam temer a Deus, porque nós estamos nos tornando uma vergonha para os povos ao nosso redor e para os nossos inimigos. Ora, eu também tenho dinheiro emprestado junto a esse povo pobre. Eu também emprestei dinheiro, mas agora façamos o seguinte, libertemos eles das dívidas. Versículo 11. Restituamos hoje, eu vos peço, as terras, as vinhas, os olivais, suas casas, como também acrescentem a eles o dízimo dos dízimos. Devolvam a eles o centésimo do dinheiro, do trigo, da vinha e que vocês estão exigindo deles. Devolvam tudo como deve ser feito. E o Neemias proclamou aqui um ano sabático excepcional. Ele mostrou que quando a lei é distorcida, o espírito da lei tem que se impor, o temor do Senhor seu Deus. Então eles responderam, ok, Neemias, você tem razão, nós vamos devolver e nós não vamos pedir nada e nós vamos fazer como vocês mandaram. Então eu chamei imediatamente um sacerdote, olha como Neemias é prático. Chamei imediatamente um sacerdote e falei, então jurem aqui, versículo 12. E eles juraram e assim prometeram. Não vão ficar só nas palavrinhas e depois muda o coração e fala, caramba, mas eu perdi ali aquela terra, perdi aquele campo que era lá do judeuzinho pobre, os filhos dele, as filhas dele e tal, e agora, e agora, e agora. O Neemias chama um sacerdote e sela esse juramento aqui imediatamente. Com isso eu mostrei para vocês o problema dos pobres, né? E por isso eu argumento que eles estão envolvidos na aliança do capítulo 10, 11 e 12, que inclui, dentro daquela logística dos sacerdotes e levitas, os pobres, as mulheres viúvas, que estão dizendo, não temos mais como comer, né? Os filhos órfãos, que estão sendo dados como escravos, né? E este grande acordo nacional, esta grande aliança dizendo, vamos andar no temor do Senhor nosso Deus. Assim nós teremos bênção. Assim nossos depósitos estarão cheios. Palavras de Malaquias, ok? Então nós conseguimos cobrir aqui o funcionamento do templo, o funcionamento do sustento dos sacerdotes e levitas e o sustento dos pobres, o perdão das dívidas, né? E o socorro regular, o socorro regular que eles deveriam fazer deste povo pobre, e o próprio Neemias se coloca como exemplo, dizendo, eu não cobro despesas deles. Se você ler lá o restante do capítulo, versículos 13 ao 19, você vai ver que ele fala para eles assim, ó, Deus os julgue se vocês não cumprirem essa promessa. E eles disseram amém, e todo o povo diz amém. E aí ele fala, eu fui governador, e eu nunca cobrei o que era devido ao governador. Os governadores que governavam antes de mim cobravam, eu nunca cobrei. Eu dava, eu repartia, eu distribuía, porque eu vi que a servidão, versículo 18, nunca exigi desse povo o pão devido ao governador, porque eu vi que a servidão deste povo era grande. Ou seja, o Neemias fez o que alguns pastores deveriam fazer em momentos críticos. Vi que
que a servidão deste povo era muito grande. Serve pandemia? Né? Tem pastores cobrando o dízimo do bruto dos R$ 600 que o governo mal e mal está dando. Neemias fala, Senhor, olha por mim, porque eu não cobrei a parte que era devida. Não cobrei, porque eu vi que a servidão deste povo era muito grande. Respondendo ali um pouco do Wagner e outros, né, que falaram do Novo Testamento, nós hoje cobramos 10% do bruto linearmente de todos. E esquecemos que o dízimo era cobrado dos produtores, isento dos dízimos todos aqueles que não tinham posses e não tinham renda substancial, como, por exemplo, o sacerdote sem terra, o levita sem terra, a viúva, o pobre, o órfão, o estrangeiro e toda a massa de pobres. O objetivo era distribuir as riquezas para que houvesse um mínimo de pobres, mas sempre haveria o pobre oficial de Yahvé, o levita e o sacerdote. Uma analogia imperfeita, eu diria, seria hoje o monge católico ou o monge budista que faz voto de pobreza, né? O monge budista, por exemplo, só pode possuir a cumbuca na qual ele recebe a esmola de alimento. Um monge tailandês budista, não esses budistas aqui do Brasil, mas o budista da escola rígida, da escola Theravada, né? Ele só pode possuir seu manto e a cumbuca na qual ele recolhe o alimento mínimo de arroz para viver. Então, este seria mal a situação de um levita. Não tem nada, só tem a Deus. Esse é o pobre oficial de Yahvé. O sacerdote do período de Malaquias, o período da época de Tobias, o levita e o sacerdote da época de Macabeus é um nobre rico. O sacerdote da época de Jesus ocupa a super elite econômica e social do povo, mas não abre mão do imposto e do dízimo. Aplica rigorosamente a lei junto com um penduricalhos de regras rabínicas. Não abre mão daquilo que a lei estabelece. Por isso, Jesus, no capítulo 23 de Mateus, o único lugar em que ele trata sobre dízimos, ele vai dizer: ouçam esses caras, mas não os imitem, porque dizem e não fazem. Devoram a viúva, devoram a casa do órfão, fazem longas orações na praça em favor dos órfãos e das viúvas. Ó Senhor Todo-Poderoso, cuida da viúva, cuida do órfão. Olha, Senhor, que eu dou o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, jejuo 3 vezes por semana. Não sou como esses miseráveis, malditos, pobres, que não enriquecem porque não cumprem a lei. E Jesus fala: malditos hipócritas. Malditos hipócritas, devoram a viúva, o órfão e o estrangeiro, dão a volta ao mundo para ganhar um estrangeiro, mas nem com um dedo vocês querem cumprir esta lei. Por quê? Porque vocês são beneficiários da lei, vocês recebem presentes, honrarias, vocês recebem tudo do bom e do melhor, e entesouram lá no templo,
para não distribuir. Lembra do Corban, capítulo 15 de Mateus? Vocês entesouram lá no templo. Eu vou mostrar para vocês que o templo vai se tornar um tesouro. Um tesouro. E não cumpre mais a sua finalidade. O Mendu colocou aqui: como gerar pobre, não fazer a reforma agrária, pagar imposto com empréstimo e desumanizar as relações sociais. Perfeito, perfeito. O Novo Testamento, veja só, Mendu, eu estou seguindo esse trilho da generosidade por meio de 3 critérios: cuidado do templo, cuidado dos sacerdotes e levitas, cuidado dos pobres. Vocês percebem que eu tenho mais material para tratar do templo e do sacerdote e não do pobre, certo? No Novo Testamento está cheio de pobre, ou seja, a máquina de produzir pobres está produzindo pobre a dar com pau, como se diz. Quem vocês acham que são aquela gentarada chamada no Novo Testamento de multidão? Quem vocês acham que são? A elite? Claro que não. A elite está no templo. A elite está na sinagoga. Aquela pobraiada que segue Jesus significa dizer que a máquina de fazer pobre é um sucesso. É um sucesso. A elite rica está bem como nunca no Novo Testamento. Então, o sistema distorcido, a máquina de produzir riqueza e pobres, está funcionando a todo vapor. A razão pela qual, uma das razões pela qual Jesus Cristo morre, está dita expressamente no Novo Testamento. Ele ameaça o templo, e o templo é o corolário desse sistema de produzir riqueza e pobres. Funciona perfeitamente bem. Funciona perfeitamente bem. Por que Jesus tem que morrer? Porque ele ameaça o sistema. Ele ameaça. Ele perdoa pecados, ele declara pessoas puras, ele não cobra delas nenhuma oferta. Então ele ameaça o sistema. Ele tem que morrer. Especialmente porque há nesse período, já aqui, mas no Novo Testamento, essa inversão da aliança. O Mindu comenta aqui: pobre oficial de Deus, levita e sacerdote, entre aspas. Hoje, os sacerdotes e levitas empobrecem a congregação em proveito próprio. Novo Testamento de novo. Eu vou fazer uma brincadeira. Desde o Novo Testamento, porque não são os mesmos sacerdotes e levitas lá da época, já era. Por isso que vocês vão ter que aguardar algumas semanas para a gente chegar em Jesus Cristo. Olha só. Procura a palavra levita no Novo Testamento. Eu já procurei. Procura levita no Novo Testamento. Eles simplesmente não aparecem. Eles são as elite, né? Eles são doutores, escribas, eles são os intérpretes da lei, eles são fariseus, né? Eles estão numa classe elitista, né? O único levita que aparece no Novo Testamento é o Barnabé, que tem terras acumuladas, né? Que tem terras acumuladas ao ponto de vendê-las e trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas é um levita, né? Então você vê que aí o problema está totalmente errado. E os sacerdotes do Novo Testamento fazem tudo, menos sacrifício. Você já viu algum sacerdote do Novo Testamento? Você pode imaginar o Anás oferecendo sacrifício? O Caifás oferecendo sacrifício? Eles fazem tudo. Todo tipo de maracutaia, menos sacrifício. Está completa. É impossível um acordo de Jesus com esta classe. Eles chegaram ao fim da linha. Né? O Mindu comentou aqui: Jesus ameaça o sistema de acumulação de riqueza e é detido como uma delação premiada. Exatamente. Com suborno. Com suborno. Né? E os safados sabem que cometeram
ilegalidade, porque não recebem o dinheiro de volta. Eles são tão legalistas que eles recolhem dinheiro dos dízimos e das ofertas, pagam Judas para trair e depois, olha como eles são escrupulosos. Não recebem as 30 moedas de volta, porque é dinheiro de sangue. Mas o sangue está sendo derramado. O sangue ainda não foi derramado, mas eles não aceitam. Eles são puros, eles observam a lei, né? Mas o sangue de Jesus ainda não foi derramado. Dava tempo, né? O Judas se arrepende e percebe o que fez, volta e devolve as moedas. Mas os sacerdotes não se arrependem, né? Antes de derramar o sangue, eles já falam, não, deixa esse dinheiro para lá, usa para outra finalidade, esse dinheiro não pode entrar aqui. Legalistas eles são, né? E nisso eles vão se tornar peritos. Né? Nosso tempo já está avançado. E tem mais algum comentário, alguma Correia, Opa! Colocou bons esclarecimentos. Beleza. E a Ivete colocou justiça social de verdade. Sim, exato. Para que não haja pobres, né? Para que não haja pobres. É a aliança, né? Bom, gente, eu corri muito. Leiam. Esdras é menos importante aqui para nós, né? Mas é importante ler capítulo 5 de Neemias, essa grande reforma social, econômica, este ano sabático excepcional de misericórdia, né? E depois os capítulos 10, 11 e 12 e 13, que vai falar do sábado também, né? O Neemias desce o porrete nesse povo dizendo, vocês que me apareçam aqui mais uma vez, né? Vocês que venham aqui mais uma vez. Então, essa luta de Neemias junto com Esdras para restaurar uma aliança de Deus com o seu povo. Na próxima aula, eu começo com vocês uma jornada que vai durar aí 3 a 4 aulas. E eu proponho que vocês leiam o brevíssimo livro de Malaquias, né? Eu sei que vocês conhecem Malaquias 3:10, decora é sarteado, né? Porque o pastor lê bastante. Ele é muito comum, tem nas plaquinhas e tal, né? Tem nos adesivos de carro, né, e tal, não sei o quê, né, nos púlpitos e tal. Mas eu queria propor que vocês lessem o livro todo. E de preferência, como os antigos liam, numa bocada só. Ele é pequenininho, né? Esses livros, a maioria deles foram feitos para ser lidos numa bocada só, né? Você vai perceber que ele é uma carta que não dá para fatiar, né? Não dá para recortar. E na próxima aula, então, nós começamos uma aventura nesse profeta obscuro de Malaquias. Tem mais umas comentários, eu vou fazer todos juntos, por causa do nosso horário avançado. O Celso falou assim, ameaçar derrubar o templo em 3 dias, grosso modo. Gostei do grosso modo, viu, Celso? Porque o pessoal fala, grosso modo. Ele usou só grosso modo. Muito bem. É como ameaçar derrubar a Bolsa de Valores no Wall Street. É imperdoável. Sim. Ocupe Wall Street, né? Lembra? Nossa, é imperdoável. E o Wagner William disse, se 500 anos entre Neemias e Jesus foram suficientes para tanta deteriorização, talvez os 500 entre a reforma e nossos dias, ou os 2000 entre Jesus e hoje, talvez também tenham sido mais que suficientes. Com certeza absoluta. Se nós, olha só, eu fiz essa pesquisa, ela precisa ser melhorada e tal, mas eu fiz essa pesquisa porque eu me interessei por essa pergunta que o Wagner fez, né? Como nós chegamos a isso? Como nós chegamos a elaborar uma teologia, uma ideologia da prosperidade para dar legitimidade, né, a esse capitalismo selvagem, desvairado, né? Isso vem de Lutero e de Calvino? Não. Se nós lermos
apenas... Eu não sou especialista na teologia da reforma, né? Mas se nós lermos apenas as teses, as 95 teses de Lutero, que tratam da exploração econômica da Igreja Católica medieval, a venda das indulgências. Se nós lermos só algumas das 95 teses, se a gente fizer uma pesquisa Ctrl F, nas Institutas de Calvino, e se nós lermos um pouco de John Wesley, só um pouquinho de John Wesley, pesquisa na internet, John Wesley, oferta, dízimo e dinheiro, já é suficiente para demolir em 3 dias, toda a nossa Babilônia. Toda esta Babilônia diabólica que nós servimos hoje. Eu digo nós, não eu propriamente, porque eu já rompi com isso e desafio a todos e cada um a romper. Não romper com a igreja institucional, mas romper com a Babel financeira que produz ricos e riquezas e não transforma, não ameaça, não profetiza contra o sistema de acumulação que é perverso, mamônico e diabólico. Basta ler um testemunhozinho de John Wesley. O Wagner William é metodista, né? Traga aí, Wagner, para nós, numa próxima aula, uma citação de John Wesley, né? Ou cola ali nos comentários para nós alguma coisa de John Wesley. Basta John Wesley, né? Se não quiser ler Lutero, não quiser ler Calvino e tal, basta John Wesley, do qual a maioria de nós descende, né? Quase todos nós evangélicos temos uma pitadinha de John Wesley, dos evangélicos, do pentecostalismo e tudo mais que vem de John Wesley. Tá, você não fala mais nada, Tá eu bom. Vou ler os últimos comentários, olha a hora. Bom. O Midu disse assim, sempre que alguém lê Malaquias 3:10 fora de contexto, eu fico na dúvida de quem é o devorador. Legal. Não comente. Tá, tudo bem. O Hermes de Souza falou, já estamos esperando com alegria a próxima aula. Com certeza, vai ser uma alegria. O Zaire Benjó, sempre uma boa lição. E a Liliane, que delícia essa aula, gente. Obrigado. E eu deixei o último comentário do Webster, porque é muito engraçado. Ele diz assim, o Eliseu Pereira é o The Intercept da teologia. Legal. Irmãos, é revelação, né, irmãos? É revelação. Não é justo encobrir o que foi revelado, né? Tem coisas que são, de fato, ocultas, né? Que nós não teremos acesso. Mas isso foi revelado, né? Então é uma grande alegria e vai ser, de fato, como foi dito aí, né? Alguém falou, espero com alegria. Vai ser uma alegria fazer justiça ao nosso irmão Malaquias, sentir as dores dele, as angústias dele, o clamor de Deus, né? Como Deus clama por meio de Malaquias, né? Então, muito obrigado pela audiência, oremos uns pelos outros, Deus proteja cada um de vocês. Até a próxima aula. Obrigado, Irene, ali, pela assistência, pela cooperação. Tchau, tchau.